Olá, bem-vindo ao canal. Vamos falar hoje dos casos de interrupção da prescrição, suspensão e impedimento dos prazos de prescrição. Antes, porém, vamos só lembrar o que seja prescrição. É a extinção pelo decurso de um prazo da responsabilidade decorrente do inadimplemento de um direito a uma prestação, surgindo para o devedor a faculdade de opor uma exceção à pretensão do credor. Nós podemos afirmar que são prescricionais todos os prazos previstos no artigo 206 do Código Civil. São decadenciais, por outro lado, os prazos previstos para outros casos específicos, em regra posicionados na parte especial do Código Civil, desde que se refiram a direitos potestativos. Por quê? Porque a decadência é a perda de um direito potestativo pelo seu não exercício no prazo dado. Por exemplo, o direito de reclamar por vícios redibitórios ou o direito de alterar o nome por um ano após os 18 anos. Bom, quais as consequências práticas da diferença entre prescrição e decadência? A mais importante é que a prescrição pode ser interrompida ou então impedida ou suspensa nos casos que a lei prevê. A decadência nem se interrompe, nem se impede, tampouco se suspende, correndo inexoravelmente, salvo se a lei dispuser em contrário ou se a decadência for convencional. Exemplo de suspensão legal da decadência é o do artigo 26, parágrafo 2º, incisos 1º e 3º do Código do Consumidor, que dispõe que obstam a decadência do direito de reclamar por vícios aparentes e de fácil constatação, a reclamação formulada pelo consumidor até a resposta negativa do fornecedor, bem como a instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Por outro lado, a decadência só poderá ser convencionada pelas partes nos casos em que a lei o permitir, como na retrovenda, na venda a contento e outros casos. A interrupção se dá nos casos previstos em lei, artigos 202 a 204 do Código Civil, como o protesto de um cheque, por exemplo, e o tempo anterior a ela é simplesmente desconsiderado. De acordo com o Código Civil, a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez e o prazo recomeça a correr do zero no momento em que se der o fato interruptivo ou no momento em que se findar o processo que deu início à interrupção. Assim, o protesto do cheque anula o tempo já transcorrido anteriormente, ficando a prescrição interrompida quando da intimação do devedor do título protestado. O prazo volta a correr imediatamente nesse caso. Por outro lado, executado judicialmente o cheque, a prescrição se interrompe no momento da propositura da execução, voltando a correr do zero quando do último prazo processual da execução. Bem, segundo o Código Civil, artigo 202, interrompe-se a prescrição pelo despacho do juiz, ainda que incompetente, mandando citar o devedor. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroagirá à data de propositura da ação. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação sob pena de a prescrição não se interromper. Parágrafos 1º e 2º do artigo 240 do Código de Processo Civil. B. Pelo protesto judicial. C. Pelo protesto cambial realizado perante o tabelião de protestos. D. Pela apresentação do título da dívida perante o juiz do inventário, da execução ou da falência. E. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, ou seja, que marque o momento a partir do qual o devedor se considera em atraso no seu pagamento. F. Por qualquer ato inequívoco do devedor reconhecendo a dívida. Segundo o artigo 19, parágrafo 2º da Lei 9.307 de 96, que é a Lei de Arbitragem,
A instituição de arbitragem também interrompe a prescrição, retroagindo à data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. A suspensão, como o próprio nome diz, apenas suspende o prazo nos casos previstos em lei, que são os artigos 197 a 201 do Código Civil. O tempo já transcorrido anteriormente é computado. Assim, uma viagem ao exterior para representar oficialmente o país é causa de suspensão. Por exemplo, um advogado, após transcorridos 2 anos do prazo que tinha para cobrar judicialmente os honorários do cliente inadimplente, empreende uma viagem oficial ao exterior, lá ficando por 7 meses. Durante esse período, a extinção da responsabilidade do seu cliente não corre, ou seja, a prescrição não corre. O prazo prescricional só recomeça após o retorno ao Brasil e assim mesmo do ponto em que havia parado. Bom, também fica suspensa a prescrição a. Entre os cônjuges na constância do casamento, no tocante às ações que um tiver contra o outro. B. Entre descendentes e ascendentes durante o exercício do poder familiar. C. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores e curadores, enquanto durar a tutela ou curatela. D. Contra os absolutamente incapazes. E. Contra os ausentes do Brasil em missão oficial. Nós já falamos disso. F. Contra os servidores militares em tempo de guerra. G. Pendendo condição suspensiva. H. Não estando vencido o prazo. I. Pendendo ação de evicção, ou seja, ação pela qual uma pessoa perde um bem para outra, quando é obrigada a restituir ao verdadeiro dono o carro roubado que comprara, por exemplo. J. Antes da sentença definitiva, quando a ação civil se originar de delito que deva ser apurado no juízo criminal. Já o impedimento ocorre nos mesmos casos da suspensão. A diferença é que no impedimento o prazo sequer começou a correr. Ele fica assim impedido de ter início. Assim, se o credor estiver no exterior a serviço do país, o prazo impedido só começará a correr, ou seja, vai começar do zero quando ele retornar ao Brasil. É isso. Por agora é só. Fique com Deus e até a próxima.